Beleza. Então vamos tentar então aqui já fazer os links aqui, né? Para adiantar, eu já coloquei aqui na minha pastinha, né? A pasta do projeto. Já coloquei aqui o grid que a gente vai usar, tá? Eu vou explicar cada um deles aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos primeiramente o grid que é o 960 12 colunas. Esse aqui já abri ele aqui. Ele é específico, né, para o que a gente vai trabalhar. Então, é menos código, menos peso, menos carregamento, né? Se quiser, você vai lá na pastinha que você fez o download. Lá no caso você vai encontrar lá o 960 grid .css. Ele vai abranger todos os grids que existem, no caso dentro do framework. Outra coisa é o reset, né? O que esse reset tem aqui? O que ele tem de importante, né? Ele vai resetar por padrão todas as tags aqui, ó. Vamos só abrir aqui para vocês entenderem o que ele faz, ó. Então ele pega body, frame, todas as tags existentes no HTML e faz o que? Dá um zero. Ele zera todas as tags, né? Então isso é importante aí, porque você, a partir desse, quando você coloca o reset dentro da sua página de HTML, ele zera tudo para todos os navegadores. Então, o que isso te dá de vantagem? Você começa a fazer o seu desenvolvimento a partir do zero, literalmente, né? Então a gente está vendo aqui, ó, se você puder notar, existe uma margem, né, dentro do body aqui do HTML, né? Existe uma margem. E quando a gente vou linkar o reset aqui dentro, você vai perceber o que? Que ele vai resetar todas essas margens, né? Tudo isso. E isso vai acontecer também dentro do Internet Explorer, da mesma forma, né? Então eu vou linkar aqui, né? Só vou copiar. Então o que é importante eu fazer? Eu vou colocar o reset antes é, antes do meu CSS, que é o CSS que eu vou estar estilizando o meu template, certo? E aí a gente já dá um F5, atualiza a página, você percebe que ele colou, né, no HTML realmente. Então, isso vai acontecer também lá no Internet Explorer. Beleza? Então, essa é a função do reset aí. O outro é o text.css. Então, esse aqui ele é meio que padroniza, né? Ele padroniza aí para alguns, para todos os navegadores, tamanho de fonte, como é o caso dos headers, né, as listas. Então, aqui nesse caso, o que ele está fazendo? Ele vai dar um margin left para todas as listas aqui de 30 pixels, né? Então, no nosso caso aqui, a gente não precisa disso. Você vai perceber que quando a gente colocar aqui o nosso reset, ele vai mudar o comportamento de todos os textos e a gente vai precisar adequar para o nosso template. Então, o segundo item que eu vou colocar aqui é o que? É o text.css, né? Então ele tem essa finalidade de padronizar, deixar já um texto meio padrão. Então, percebe-se que ele deu um margin left em todas as listas que a gente tem aqui no caso, certo? Então, o que a gente vai fazer para que isso não ocorra aqui, né? A gente vai no nosso template e na nossa parte de lista, né? Dentro do nosso menu, vamos fazer o seguinte: dentro do nosso margin left, vamos dizer que eu quero 0 pixels. Então, o que vai predominar? Vai predominar a regra que eu colocar aqui nesse momento. Vai predominar a regra do meu CSS, porque ele é o último. Então, como ele está sendo lido de cima para baixo, então ele vai prevalecer a última regra de CSS. Então, a intenção é que ele zere. Então, ele já zerou a minha margin left aqui das minhas listas, para que eu consiga obedecer. E ao nosso candidato aqui, que é o framework, que é o 960 grid. Vamos colar ele aqui. Então, você vai lá na pastinha lá, copia ele. Esses 3 itens que eu colei, gente, são essenciais para se trabalhar com o grid 960, entendeu? Então não dá para trabalhar se a gente não tiver esses daí dentro da nossa pasta e sendo linkados, beleza? Então, olha só o que vai acontecer aqui, né? Já tem
a gente já colocou aqui, por já ter instalado o nosso grid aqui. Olha só o que ele já fez. Ele já posicionou o nosso layout. Mas por que ele fez isso, né? Vamos lá, porque na verdade eu já tinha feito um teste antes aqui. Então, olha só o que eu chamei aqui. Eu chamei a minha classe grid container 2. Vamos explicar. Olha só o comportamento da minha classe container 12. Ela tem 960 pixels e automaticamente ela é alinhada tanto à esquerda quanto à direita. O que isso força? Força o meu template ficar alinhado. Então eu coloquei o grid 12 tanto aqui no meu container geral, quanto no meu container de rodapé. Lá na minha classe, no meu container que está lá no rodapé container. Então com isso a gente já ganhou tempo de desenvolvimento, porque você vai ter que definir um tamanho e, bom, enfim, claro que isso não é uma coisa, que suprema, mas enfim, já vai facilitar para você no desenvolvimento, beleza? Então, já ganhamos tempo. Isso aqui vai funcionar em todos os navegadores da mesma forma, do mesmo jeito, não vai ter tipos de comportamento diferente, beleza? Então, tranquilo. Então, e aqui na minha grid, né, na minha grid aqui da minha logo, vamos entender. A gente está usando dois grids na realidade, porque a gente vai zerar isso aqui, né? E o que acontece aqui, para a gente poder entender? Dentro dessa grid, dentro dessa grid aqui, da grid 2, a gente percebe que ela tem uma margem de 10 pixels, né? Olha só, aqui tem uma margem de 10 pixels, só que eu não quero essa margem de 10 pixels, eu quero zerar ela, né? Eu quero que o meu template ele obedeça, ele fique literalmente aqui, né? Coladinho aqui nesse momento. Nesse momento eu vou zerar, quer dizer, não, nesse momento eu não vou zerar, vou deixar ela aqui. O que eu vou zerar vai ser a margem da direita, na realidade, né? E vamos tentar estilizar aqui já o meu menu. Já está quase meio que, nosso menu está quase meio que pronto aqui, né? Mas a gente vai usar aqui. E aqui também na nossa grid, do box login também vamos fazer isso, para a gente já começar a ter mais ou menos a nossa cara. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o grid aqui na nossa index, vamos chamar o grid 5, né? Se a gente for contar aqui, ó, vamos contar quantos grids nós estamos usando, porque eu vou partir do pressuposto que eu tenho esse grid aqui comigo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, contando as grids aqui, eu tenho a grid 5 aqui na minha classe box menu, né? Então, classe grid 5, certo? Então ele vai automaticamente posicionar do ladinho ali para mim, ó. Então, ele posicionou do ladinho aqui o meu menu e também já posicionou automaticamente também meu box login. Então, com isso já tenho menos trabalho para poder resolver. Beleza? Então, agora a gente vai vamos tentar ajustar algumas coisas aqui, né? Porque eu preciso também ajustar aqui o meu box. Preciso que meu painel ele realmente fique, meu box painel usuário ele realmente esteja embaixo aqui, né? Então ele está meio aqui subindo, fazendo alguma coisa, o comportamento dele está estranho. Para isso o framework também disponibiliza para a gente uma classe chamada Clear. O que essa classe faz? Nada mais nada menos do que ela limpa todo o conteúdo, né? Clear buff. Muitas vezes a gente fica se perguntando para que serve essa Clear Buff. A explicação que eu achei, que eu consegui, o que ela faz na realidade. Buff, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que ela vai permitir ou seja, elementos flutuantes simplesmente abaixo dela. Então o que isso quer dizer? Que ela não permite elementos flutuantes nem do lado dela, nem da direita nem da esquerda. Então quando você for usar o Clear Buff, ele serve exatamente para isso. Você vai usar o buff, ou seja, eu quero que quando você diz que é left, você quer dizer o quê? Eu só quero permitir elementos flutuantes na esquerda. Right, não, só quero permitir elementos flutuantes na direita. Então, quando eu estou dizendo buff, não, só quero permitir elementos flutuantes abaixo da minha div. Então a gente vai ver esse efeito aqui literalmente, né? Então eu vou na nossa classe template aqui CSS, eu vou pegar aqui a nossa box login, só vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos na login, vamos aqui no nosso conteúdo. Então, box login, o que eu vou fazer aqui, ó? No final da minha box login, olha só,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma div aqui, vou chamar a minha class clear, certo? Vou fechar a minha div. A intenção é que o quê? Beleza, ela já limpou todo o conteúdo, então, ou seja, ela não vai mais permitir que de forma alguma, de maneira alguma, os meus elementos, ou seja, o meu painel, ele tente flutuar do lado aqui. Por quê? Se eu não fizesse isso, se por algum momento a minha classe painel tivesse um tamanho que encaixasse aqui na direita, ela provavelmente entraria aqui, ela tentaria se encaixar aqui. Fazendo isso, o que acontece? Por mais que eu tenha por mais que eu tenha espaço aqui na minha parte, no meu elemento da direita, de forma alguma ela entrará aqui, porque eu determinei na minha regra de CSS que eu quero que só esteja elementos flutuantes abaixo da div clear que eu acabei de colocar. Beleza? Então a gente já tem aqui já um começo aqui, né? O nosso layout ele já começou a tomar certas formas do que a gente precisa. Então eu preciso tirar o meu menu daqui, né? Porque como eu coloquei grid 5, eu preciso que meu menu ele fique próximo do que está aqui, né? Que ele tem que dar uma ele tem que ficar longe aqui. Então como que eu vou fazer isso, né? A gente tem uma classe de menu que nós criamos aqui, certo? A gente pediu para zerar tanto as margens quanto o paging dela. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a fazer as alterações, né? Eu quero que na minha margem left ela tenha aí 20 pixels, né? 20 pixels na esquerda. Então, beleza, já tirei o menu dali, já comecei a fazer as minhas mudanças que eu precisava, certo? Mas ainda assim eu preciso alinhá-lo, né? Eu preciso que ele fique alinhado de acordo com o que está aqui, né? Então, primeira coisa, já vamos começar a deixar a nossa logomarca aqui no posicionamento que a gente precisa que ela tenha, né? Porque ela tem um posicionamento. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a ferramenta de seleção. Ela está com a margem fixa aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou enganado. Então, ó, pegar a minha ferramenta de seleção, vou aqui na parte de informações. Ela tem exatamente 8 pixels. Eu vou resumir, vou colocar 10, né? Na minha parte de logo, né? Na minha imagem logo. Então eu vou dizer o seguinte: quero que na minha imagem logo tenha uma margem top de 10 pixels. Assim ela já começou a encaixar nos meus moldes. Mesma coisa, gente, eu vou fazer para o meu. Quase a mesma coisa eu vou fazer também para o meu menu, posso assim dizer. Tá? Então, eu vou fazer aqui para a gente conseguir identificar melhor o nosso menu. Como que é importante? Eu pelo menos trabalho dessa forma e acho mais tranquilo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu menu aqui, vou tentar dar ele tem mais ou menos um tamanho aqui, ó. Então ele tem mais ou menos 36 pixels de altura. Então, para o meu menu aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, quero que ele tenha uma altura de 36 pixels. Vou trabalhar com... Vou colocar uma borda nele só para a gente saber o que está acontecendo com ele. Para você conseguir identificar realmente. Vou chamar uma borda vermelha aqui. Vamos lá para o nosso HTML. Beleza. Então a gente... eu dei 36 pixels para ele, mas se a gente for perceber, parece que ele não ficou alinhado no centro, né? Mas vamos acertar isso. Como que eu faço isso? Geralmente quando você usa essa propriedade age para algum tipo de item que você precisa fazer um alinhamento, geralmente eu também uso a line age. Por quê? O que ela está dizendo? É o tamanho, ou seja, a largura da linha. Então eu quero que a largura da minha linha também tenha 36 pixels. Para mim poder ter para que o que? Isso passe a alinhar meu tempo, os meus elementos numa única só linha. Então, beleza. Com isso a gente já alinhamos também. Próximo passo é o que? É dar uma margem top aí, né? Então vamos dar uma margem top de 20 pixels. Deixa eu ver quantos pixels a gente vai dar uma margem aqui. Vamos ver. 10 pixels também, né? Vamos dar de 10 pixels.
A gente vai ver o que vai dar. Se não der, a gente altera. Vamos 20 pixels. Beleza. Então, você vê, já temos o nosso login, nosso menu já praticamente quase ajustado. Nós ainda vamos ter que dar um espaçamento para a gente poder colocar esses itens aqui, né? A gente poder colocar esses itens aqui, esses separadores. Vamos também dar uma alinhada também no nosso login aqui, no nosso div login. Então ele segue o mesmo padrão, gente. Então a gente vai pegar aqui o nosso box login, vamos dar uma margem top nele, certo? Margem top de 20 pixels. Quer dizer, 10. Pixels exatamente. E vamos dar um espaçamento aqui já nos nossos menus aqui, né? Os nossos menus precisam de um espaçamento aí. Então, vou selecionar a ferramenta de seleção, vou pegar a ferramenta de seleção, vou aqui, vou mais ou menos fazer o cálculo, tá? E depois a gente vai fazer algumas alterações aqui ainda. O espaçamento é de 10 pixels entre as listas, né? Então vamos pegar aqui as nossas listas e dar um espaçamento de 10 pixels entre elas. Com isso a gente já tem os nossos links ativados. Porém, né, o tamanho precisamos atentar agora ao tamanho da fonte que a gente está usando aqui, né? Então a gente vai vamos pegar o tamanho da nossa fonte. Se no seu Photoshop não tiver, você pode abrir aí em janelas, né? Ou window para alguns. Deixa eu ver aqui. Vai em caractere e nossa fonte, a fonte Arial, tem um tamanho de 12 pixels. Então a gente vai, acredito que já esteja nesse tamanho, né? Porque é o tamanho padrão que já vem do próprio framework. Mas para garantir, vamos nós fazer isso. Então beleza, a gente tomamos um tamanho aqui, a gente percebeu que estourou, certo? Mas a gente vai acertar isso. Vamos diminuir o nosso beleza. Então a gente tinha esquecido o ponto e vírgula ali. Então a gente tamanho é 12 pixels mesmo, que já estava dentro do framework. Beleza? Então, gente, para não ter aulas muito extensas, eu vou tentar diminuir muito aí, porque as nossas últimas aulas foram extensas. Então a gente já deu uma carinha já aqui, a gente já posicionou, nós já posicionamos o nosso menu, né? Então, para a próxima videoaula aí, a gente já vai fatiar aqui o nosso topo de CSS e já vamos dar uma estilizada aqui, né? Já vamos dar uma cara de topo mesmo, já vamos deixar o nosso topo bem parecido mesmo, né? Parecido com o nosso topo, do jeito que ele está aqui, né? Já vamos tentar já dar uma cara. Já vamos tentar já finalizar o nosso topo. Beleza? Então, vamos para a próxima.